Olá, meu povo! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live de 11:11. E hoje a gente vai conversar com o Lucão, cara que tá tendo resultados incríveis aí, fantástico advogado. Começou como analista, ele vai contar a história dele aí, né? Trabalhou no tribunal também e depois decidiu empreender na advocacia e deu muito certo. O Lucas já entrou aqui. Mas antes de eu acionar ele aqui, eu vou lembrar algumas coisas. Deixa eu botar aqui no meu celular no modo avião. Vamos lá, deixa eu fixar o assunto da live. Dobrando o faturamento em um ano. Minha história. Cara, o cara começou de baixo. A história dele é muito legal. Eu conheci a história dele no nosso Mastermind lá do Método Euro. Minha história. E eu tenho certeza que vocês vão se inspirar com a história dele também. Recadinho, galera. Hoje saiu a aula número 3 da semana Escritório 300K. Galera, a aula número 3 é imperdível. Você que já gostou da aula 1, gostou da aula 2, achou que a aula 2 foi impactante, cara, porque realmente eu vou até fazer um post, acabando essa live eu vou fazer um post só sobre as reações da aula 2. Galera se amarrou demais, eu abri assim a caixa preta de tudo que a gente faz aqui no escritório para conseguir novos clientes de forma recorrente. Diversos pontos para conseguir fazer marketing jurídico sem violar o código da OAB. Diversos pontos que vão ajudar você na sua advocacia. Beleza? Aula 3 está no ar hoje, lembrando a vocês que só fica no ar até domingo, galera. Então não perca essa oportunidade, Beleza? Então vamos nessa, deixa eu aceitar a solicitação do meu querido Marcos e pausar o som aqui, né, pra gente escutar. Bom dia, vamos chegando, meu povo. Vamos clicando no aviãozinho aqui, ó, chamando o seu sócio para participar. Olha quem chegou. E aí, gente, bom dia. Como é que você tá, Lucão? Só alegria, cara? Tudo certo? Tudo de boa? Deixa eu Tudo aumentar meu som aqui. maravilhoso, graças a Deus. Aí, antes de mais nada, cara, agradecer você por ter aceito o meu convite aí, para estar compartilhando com o pessoal um pouco da tua história, tua jornada. Você quer, pô, um pouco tempo de advocacia, se você pegar, né? E tá tendo bons resultados. Eu acho que é muito legal a gente tá trazendo essa visão, esses cases pra galera que tá aí, que tem muita gente, Lucão, que assim, me procura e fala, cara, eu preciso de uma luz no fim do túnel, não tô tendo os resultados que eu gostaria na advocacia. E aí, cara, é aquela coisa que a gente bate aqui muito no meu perfil, né? Com gestão, com empreendedorismo, com iniciativa, a galera chega lá. Então, obrigado por estar compartilhando aí sua experiência com a gente, cara. Eu que agradeço o convite aí, Yuri. Foi muito honroso receber isso, poder falar aqui para vocês os nossos resultados, poder explicar mais ou menos como que foi a trajetória. E é um espaço bem bacana para quem está começando, para quem está iniciando a jornada e saber de quem também está nesse caminho, como que foi, né? Acho que isso é muito interessante. Então, muito obrigado aí pelo convite. É nóis, cara. Então, vamos começar já, traz pra gente, cara, como é que começou sua jornada aí no direito e na advocacia? Cara, tem aí 1 ano e meio que eu tô advogando, que eu tô com a carteirinha na mão. E desde o início da faculdade já estagiava no Tribunal de Justiça, já seguia ali no gabinete de juízes, né? E foi assim que eu passei 4 anos da minha faculdade. O sócio que eu tenho hoje, a gente se conheceu na faculdade, a gente fez toda a faculdade junto também. E ele é a mesma coisa, desde o início lá, estagiando em gabinete, estagiando com juízes. Então, a gente foi adquirindo essa experiência jurídica, não somente na faculdade, mas também nos estágios que a gente praticou. Devo muita coisa aos estágios, né? A assessoria jurídica que eu desenvolvi junto com uma juíza aqui da comarca. Isso foi de extrema importância, principalmente para ter coragem de enfrentar, né, novos desafios. Durante todo o período da faculdade, a gente já tentava planejar alguma coisa, mas, para ser bem sincero, a advocacia não era uma possibilidade. Ela estava fora de cogitação para mim. Até porque a gente ouvia sempre, principalmente na faculdade, aquela história de que
a advocacia estava saturada, de que a advocacia ia ser muito complicada, que o sexto ano, que eles chamam aqui, não sei se no restante do Brasil os professores falam assim também, mas que o sexto ano ia ser super difícil, super complicado e que isso ia ser um desafio muito grande. Então eu já tomava isso como uma premissa e coloquei isso na vida de que eu não queria advogar. Passei a faculdade inteira estagiando em órgão público, então fui gostando da ideia de prestar um concurso, de querer seguir ali na área da magistratura e não estagiei em escritório de advocacia, não tive nenhuma experiência durante a faculdade em escritório de advocacia. Mas a realidade da vida do advogado iniciante, do recém-formado, é outra, né? É muito difícil aquela pessoa que sai da faculdade já com um concurso na mão, com uma aprovação dessa na mão. Então, no quinto ano, passei na OAB lá de primeira, ainda no nono semestre, meu sócio também. E quando a gente terminou a segunda fase, estava lá com a aprovação na mão, começou a surgir a dúvida, né? E agora, o que eu vou fazer? Meu estágio vai acabar no final do quinto ano, não vai ter mais gabinete. Além disso, não era um bom salário, então não dava para ficar contando com isso. E começou a apertar, né? Começamos a pensar no que eu vou fazer agora. E foi aí que surgiu... Lucão, eu falo que é a ponte queimando. Sabe aquela... Imagine dois penhascos assim, ó, tem uma ponte de corda e aí ela começa a queimar, cara. Aí tu começa a falar, caraca, eu vou ter que sair dessa... Vou ter que andar, vou ter que... Pra onde que eu vou, né? O cara tá lá no meio da ponte e o negócio tá chegando. E a gente começou a ficar meio preocupado. Falo mais por mim nesse ponto, porque eu não acompanhei muito essa evolução dele, do que o meu sócio queria fazer. A gente não tinha muito essa conversa do que vamos fazer agora, o que vamos fazer depois. Acabou acontecendo. E surgiu a oportunidade de eu pegar uma salinha que tinha na Avenida do Fórum. Foi assim, uma oportunidade excelente, um valor muito baixo. E eu pensei, não tem concurso, não tenho o que fazer, eu quero trabalhar na área, quero fazer alguma coisa na área, estou com a OAB na mão. Assim que eu me formar, vou ter que advogar, não tem outra coisa para fazer. Então, eu vou começar a planejar isso agora. Vou fechar essa sala aqui, vou pegar essa salinha aqui mesmo. Era R$ 300 de aluguel. Ali estava incluído internet, água, luz, uma faxineira aqui uma vez por semana. Falei, não vou ter o que fazer depois, mas acho que R$ 300 vai dar para pagar, né? Vai dar para enfrentar. E nesse meio tempo, paguei ali 1 mês, 2 meses de aluguel e chamei meu sócio, meu atual sócio, para encarar isso comigo. Porque a gente tem uma história de vida muito parecida. Nenhum de nós dois vem de uma família rica. A gente sempre batalhou muito, sempre correu atrás das coisas de forma bastante ferrenha, porque precisava mesmo. A gente não tinha dinheiro, a gente era bem pobre, tinha que correr atrás, bolsistas na faculdade, os 2 ProUni. E então, o que a gente tinha para fazer? Tinha que trabalhar, tinha que correr atrás. Então, eu vi nele muito do que eu passei, muito do que eu enfrentava, e eu encontrei nele uma possibilidade de uma boa parceria. E na hora que eu propus, o cara já aceitou e a gente passou a continuar investindo nessa salinha. A gente ia se formar em dezembro de 2018 e já pagávamos o aluguel da sala desde agosto de 2018. Porque uma oportunidade daquela a gente não ia ter de novo. Era uma quadra do fórum, não precisava de carro, até porque eu não tinha carro para poder ir até o fórum. Então, juntou a fome com a vontade de comer ali e deu certo. Fechamos aquela sala e já começamos a trabalhar. Montamos ela do jeito que deu, com o pouco que a gente tinha. Não tinha muito recurso para fazer, mas deixamos ela bonitinha para ficar atrativo e a gente dividia em 2 a mesma sala. Desde o primeiro mês, cara, a gente não tem o que reclamar. A nossa única certeza era que a gente tinha R$ 300 de aluguel para pagar sem dinheiro nenhum para entrar. Então, a gente tinha essa preocupação de que tinha que pagar aluguel, mas não era algo muito caro. A gente tinha as contas pessoais também, que iam chegar, né? Então, a gente tinha que correr atrás, não tinha outra possibilidade. E começamos a correr atrás. Então, desde o primeiro mês, a gente conseguiu já pagar as contas. O escritório pagou as contas. Mas por quê? Porque tinha muita vontade de ter cliente, de
fazer a diferença mesmo. Eu vi aqui o pessoal perguntando, acho que eu não falei de onde eu sou. Eu sou de Cianorte, no interior do Paraná, uma cidadezinha de 80 mil habitantes. Aqui a gente tem cerca de 400 advogados e é bem concorrido o negócio. E deu certo desde o primeiro mês. A gente, com muito planejamento, muito pé no chão, sabendo mais dos riscos do que das possibilidades que a gente tinha, a gente passou a correr atrás. Com o passar do tempo, consequentemente, né, com todo esse trabalho que a gente estava fazendo, a demanda começou a aumentar. Começou a aumentar, e a gente começou a ver muita possibilidade de crescimento. A gente começou a enxergar que o nosso esforço estava sendo retribuído, estava voltando já para a gente. E a vontade de crescer sempre foi muito grande. A gente sempre teve muito certo isso, que a gente queria crescer, queria ter um escritório forte, queria ter um escritório que pudesse ser um respaldo para a gente em caso de alguma eventualidade, que a gente não contasse com aquilo, e que ele pudesse pagar as nossas contas, e que desse tudo certo com ele, não precisasse ter mais de uma profissão, ou então se matar de trabalhar para poder ter algum dinheiro no bolso. Já no 6º mês, a gente teve que abandonar a salinha, não deu mais para ficar lá. Foi muito antes do esperado. A gente queria crescer a equipe, já tinha possibilidade de uma contratação, porque precisava suprir a demanda. A gente não podia recusar mais as coisas que apareciam. E a gente queria alguém para somar, para que tivesse o nosso perfil ali para continuar crescendo, trazendo coisas para o escritório e aumentando nossa cartela de clientes, aumentando os nossos contatos, aumentando o nosso network. E foi aí que a gente encontrou outra possibilidade, outro presente, acho que a gente pode chamar assim, que é o escritório que a gente está agora. Conseguimos um prédio bom, grande, que a gente tem uma possibilidade enorme de crescer, de trazer parceiros, de trazer associados, ter quantos clientes e atuar em quantas áreas de atuação a gente imaginar que possa ser possível aqui na cidade. O lugar que a gente encontrou hoje possibilita um crescimento sem maior preocupação. E está dando muito certo. O nosso resultado em primeiro ano aí foi muito além do que a gente esperava. A gente não esperava mesmo que fosse dar certo assim, porque desde a faculdade, professores, colegas que já estavam formados, eu acho que muita gente frustrada com a profissão colocava muito medo na gente, de que a gente ia praticamente passar fome na advocacia, e foi extremamente contrário. Tanto é que uma das nossas conversas aqui é se isso foi sorte, se a gente é sortudo aqui por ter conseguido esses resultados. Mas vendo o que está acontecendo depois disso, depois de 1 ano e meio, já aí vamos completar 2 anos de escritório, não tem como ser sorte, né? A gente só está colhendo os frutos de tudo aquilo que a gente fez, de tudo que a gente batalhou, de todos os clientes que a gente correu atrás, de todos os contatos que a gente firmou, das parcerias que a gente fixou, e não tem outra consequência. Os frutos vêm, os honorários voltam para a gente, uma forma lógica das coisas acontecerem. Cara, um colega falou aqui que eu achei muito bacana. Tem gente que vira, Lucão, e fala assim, poxa, mas eu sou do interior. No interior tudo é mais difícil, né? Ele falou, tem gente reclamando em cidade de 200 mil habitantes que no interior não dá. O que você diria aí para essas pessoas aí, cara? Você é de uma Cara, cidade de 80 mil habitantes, né? 80 mil. 80 mil. E se for ver ali, tem uma galera bem novinha que nem vota ainda aqui na cidade. Então, não é uma cidade de muita gente de meia idade, eu diria. E o que eu diria a respeito da cidade de interior? É que cada lugar vai demonstrar as suas oportunidades, vai deixar claro o que tem de oportunidade, o que tem de lado a ser explorado, de coisa boa a ser explorada. No nosso caso aqui mesmo, a gente pode citar a falta de defensoria pública. A gente não tem defensoria pública na comarca, atua numa área só, e a nomeação em dativos, em processos que o Estado vai pagar os honorários, é muito grande. São processos
de certa forma, simples, que andam rápido, porque tem uma vara criminal, por exemplo, na cidade. Não tem muito fluxo de processos. Se for parar para ver, em um ano o processo ele começa e termina. E a gente aproveitou isso. Mas por quê? Porque a gente fez muito contato. A gente fez muita parceria até com o judiciário. 4 anos atuando junto com uma juíza, eu de uma área, meu sócio de outra área, a associada, uma das associadas que trabalhou com a gente aqui também foi assessora de juiz. Então, a gente tinha muito contato. Isso abriu muitas portas, porque a gente já tinha mostrado como que era o nosso trabalho, a gente já tinha mostrado que tipo de pessoa que a gente era. Então, as portas dos gabinetes estavam abertas, as nomeações elas apareciam. Para vocês terem ideia de faturamento de dativo, em um ano a gente teve quase 30% do faturamento total do escritório, porque era Mas uma por oportunidade quê? muito boa. Mas por quê, né, Lucão? Você olhou, é aquilo que eu sempre falo da matriz SWOT. Suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Você olhou uma força, pô, já trabalhei muito tempo no judiciário, né, cara? Tem um relacionamento aí com o judiciário. Pô, vou explorar isso. Quantas pessoas também estagiaram e são advogados e não aproveitaram, né? Não tiveram a iniciativa, não tiveram a decisão estratégica, né? Eles olharem ali pro cenário e falar, cara, isso daqui dá para eu explorar isso daqui, sabe? Essa é Exatamente. a norte, Suzana. E, cara, conta pra galera aí como é que você me conheceu. Já eu acho que a gente estava ali no terceiro ano, terceiro mês, quarto mês de escritório e começou a aparecer lá no Instagram e comecei a acompanhar o que você publicava, o que você postava. E aí lá no meio do caminho começaram as postagens sobre o método euro e eu já me identificava, para ser sincero, o meu padrão de escritório, o padrão de escritório que o meu sócio trazia também batia muito com aquilo. A gente se via naquilo. Então era uma coisa que a gente poderia apostar, poderia investir, que na pior das hipóteses ia ser um aprendizado. A gente ia ter ali um curso a mais, alguma coisa assim. Então a gente enxergou naquilo muito do que a gente queria, onde a gente queria alcançar e como a gente poderia profissionalizar a nossa advocacia. Então, foi acompanhando pelo Instagram, vendo as postagens. Eu acredito que eu até seguia já você antes do método euro, antes de eu fechar o método euro. Até quando eu fui fazer a compra, não dava certo, o cartão não dava certo, fui ligar no celular que estava lá pro contato e caiu no seu celular, lembro disso. E foi logo ali no terceiro mês já da advocacia que a gente começou a fazer o curso. Sensacional. E, cara, qual que foi assim, a diferença de estudar o método na tua vida, estudar empreendedorismo? Você acha que fez diferença? Fez total diferença. Eu acho que a gente precisa deixar claro desde o começo é a necessidade de encarar a advocacia como uma empresa. A gente já tinha isso como um princípio nosso, mas não era algo bem definido ainda. A gente sabia o que a gente poderia fazer e onde a gente poderia chegar e que a gente precisava definir o escritório como se ele fosse uma empresa. Mas a gente ainda não tinha enxergado em outro advogado essa mesma ideia, esse mesmo princípio. Então, isso foi muito, muito bom. Poder olhar para outra pessoa, poder olhar para outra experiência e ver que eles também encaram o escritório como uma empresa, que tratam a advocacia como uma empresa e mudar essa ideia, tirar da nossa cabeça a ideia de que daquele escritório engessado, daquela advocacia engessada, foi muito importante. Tanto é que muitos dos nossos resultados hoje se devem a isso, por encarar o escritório como se ele fosse uma empresa. Uma outra coisa que eu posso citar é mudar a mentalidade completamente, tirar aquela ideia de que realmente a advocacia está saturada, de que não tem espaço. Não é isso. Tudo vai depender do que você oferece, do que você devolve para a sociedade. A gente disputa aqui com escritórios grandes, com advogados mais velhos, e eles têm muitas portas abertas. Só que a gente já começou a notar a recepção que a sociedade tem com relação aos nossos serviços. A nossa advocacia mais jovem, oferecer serviços mais eficazes e paramos de ficar disputando com quem já está no mercado. A gente passou a oferecer nosso serviço e as coisas vão acontecendo, entendeu?
A gente não deixa só a maré levar para poder colher os frutos. Uma coisa que eu também acho importante, que foi do método Euro, e que eu até ouvi de você no Mastermind, é a ideia de que sócio pobre é empresa rica, né? E é base do que a gente faz no escritório. O escritório pega praticamente tudo do que a gente faz. Tudo que entra vai para o nosso escritório. Primeiro, porque eu não tenho uma base financeira, eu não tenho um histórico financeiro, não tenho uma família com dinheiro para me suportar se um dia eu quebrar. Então, eu preciso ter um respaldo, eu preciso construir esse respaldo. Meu sócio, mesma coisa, a gente vem de família pobre. Então, se eu não construir a minha base, se eu não construir o meu alicerce financeiro, eu vou quebrar. No primeiro mês que eu não faturar, vai ser difícil. Então, desde o começo, a gente nunca tirou tudo que entrou. Nunca veio para o nosso bolso tudo que entrou. Para ser sincero, eu e meu sócio tem salário fixo, estamos aumentando aí conforme vai dando para aumentar. E hoje a gente tem em caixa 6 meses de despesa e de salário pago já definido e eu posso ficar com a porta fechada 6 meses. Seguro, menos amador, eu diria assim. A gente poder se preparar dessa forma. Show de bola. E identifiquei com o método eu e o meu sócio, a gente pôde identificar que talvez partir para uma especialidade, para um nicho só, aqui numa cidade de interior não ia dar certo. Eu até fiz uma especialização em tributário, só que basicamente temos pequenas e microempresas aqui que para um advogado entrar dentro dela, ainda mais com a minha cara de molecão, é difícil, não dá. Os outros já estão bem assistidos, muitos deles têm assessoria jurídica dentro da própria empresa ou estão com esses advogados mais velhacos aí que já têm uma trajetória. Então é um processo que vai acontecer para poder chegar lá, mas que ainda não é o momento. Um ano e meio de advocacia ainda é difícil, tem uma resistência. Então a gente se apoiou naquilo que seria possível para o nosso escritório e que traria um rendimento, traria um bom resultado. Identificar essas coisas foi muito bom e o método Euro auxiliou e muito para que isso acontecesse. Porque senão a gente já está patinando. Ter a noção de que precisa vender, que precisa ter um produto. A advocacia é um produto. Tudo vai depender do que você oferece. Muita gente vai oferecer a mesma coisa que você, então a gente precisa ter um produto bem definido. E nós encontramos o nosso produto. A gente não oferece serviço jurídico, a gente oferece a solução para o problema do cara. Se o cara tem um problema, ele vai trazer aqui e a gente vai resolver. E nem sempre vai ser uma ação, nem sempre vai ser uma discussão, um litígio. Então a gente pode identificar uma expertise para esse lado, pegar as coisas e resolver da forma mais prática possível e ganhar com isso, consequentemente. O Member Get Member está funcionando de forma assim assustadora, porque o cara entra e ele sai satisfeito. A gente não consigo lembrar de uma pessoa que chegou aqui e não ficou satisfeito, foi embora sem ficar satisfeito com o serviço que foi prestado. E isso tem dado um retorno assim impressionante. Massa, massa, velho. A melhor estratégia, todo mundo me fala assim, cara, Euro, qual a melhor estratégia de prospecção ativa, né? Cara, explorar o Member Get Member. Pô, me dá o telefone aqui de 3 pessoas, cara, me indica, leva aqui meu cartão, dá aqui o telefone, a gente vai dar um desconto aí na TMP, a gente dá tantas TMPs aí se você trouxer um cliente. Teu sócio Luan tá na live aí, ó, já deu um alô aí. Cara, empresa, muita gente fala também, você falou, me veio um insight aqui, não existe a estabilidade, né, na advocacia privada, estabilidade é concurso. E você falou uma frase que realmente eu adoro essa frase, que é empresa rica, sócio pobre. Sócio rico, empresa pobre. E você está reinvestindo, né, no seu escritório, que é, cara, o seu ganha-pão, vai ser sua Sim. aposentadoria. Então, não quando você começa a enxergar seu negócio como uma empresa, você começa a pensar o seguinte, cara, essa empresa ela tem que estar robusta.
ela tem que ter caixa. Só isso vai me trazer a estabilidade na advocacia. Pô, 6 meses, se não entrar nenhum centavo, você paga suas contas, né? Tem escritórios aí, cara, que eu conheci que tem assim 36 meses de capital de giro. Cara, se isso não é estabilidade, você ter 36 meses depositado ali com prolabore, eu tô falando de despesas fixas e variáveis ali, você ter prolabore garantido por 36 meses, cara, isso é estabilidade. E eu vejo assim, às vezes, muitas pessoas que têm concurso e tem não sei quantos consignados aí na conta. Financeiramente, a vida dela é desestabilizada. E Deus me livre para uma pessoa dessa. Mas se algo acontecer de ruim aí, meu irmão, vai ter. O Paulo Guedes acabou de anunciar aí 3 grandes privatizações que a gente vai ter na semana que vem. Cara, imagina uma pessoa dessa, cara, que já pegou não sei quantos empréstimos, trabalha na empresa pública, vai ser. Então, assim, uma coisa que eu gosto de deixar claro é estabilidade não existe. Né, Lucão? Não existe estabilidade. Uma hora você está aqui, uma hora você atravessa a rua, o carro atropela, sua vida muda completamente. Mas existe uma segurança que você pode conseguir com capital de giro, né, com recorrência, constância em marketing, entrada de clientes. Vamos falar do ponto central, assim. Você falou que no primeiro ano teve um faturamento X, assim, cara, pô, foi muito satisfatório e tal, a gente não esperava. E aí no segundo ano, mesmo com pandemia, cara, vocês estão dobrando aí o faturamento se chegar se continuar nesse ritmo. O que você poderia dar de dica assim para a galera que está assistindo, cara, para conseguir resultados como esse? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa definir no escritório que está começando é a estratégia, né? O que eu vou atender, para onde que eu vou, o que eu vou fazer. A gente teve a possibilidade aqui de contar com parceiros, então a gente consegue atender toda matéria que aparecer. Se não ficar aqui no escritório, eu tenho um advogado parceiro que vai fazer. Então nada do que aparece para mim vai sair daqui sem ficar comigo. Eu vou dar um jeito de pegar. Porque eu não tenho muita possibilidade de escolher. Eu sou novo, a minha advocacia está começando. Então eu tenho que experimentar. A gente experimenta muita coisa aqui. Nesse caminho a gente descobriu algumas áreas que elas são muito rentáveis para o escritório. A gente atua lá na área de família, que é muito bom para a gente, e descobrimos ali uma assessoria de seguros, para conseguir seguro para a pessoa. Ela já tem a apólice, ela já tem o direito dela, ela já tem. Mas existe muita gente simples que não sabe nem o que significa um documento que pede lá. Então, essa assessoria de seguros tem dado um resultado muito bom e não é judicializado. A gente resolve tudo no extrajudicial. A primeira dica, se puder fugir do extrajudicial, fuja do judicial, vá para o extrajudicial. O extrajudicial ele gira rápido, resolve rápido e o dinheiro vem rápido. Ações que dependem de resultado seria menos que 10% do nosso escritório. A gente não tem ação que depende de resultado. A gente parte para a solução eficaz, tudo que for eficaz. Lógico, vai ter aquela solução que não vai ser no extra. Para ser eficaz, a gente vai ter que judicializar. Mas é pouco que você precisa, de fato, judicializar para ter um bom resultado. E para a gente tem funcionado assim. Tudo que a gente pega no extrajudicial tem dado um retorno muito bom. Uma coisa que a gente colocou e que foi bom foi o fato de não precisar ficar enlouquecendo por causa do dinheiro, né? Como a gente foi criando uma recorrência, foi criando um faturamento e foi guardando esse dinheiro, a gente não precisa enlouquecer. Então a gente trabalha bem no processo e tem bom resultado e colhe esse dinheiro. Ter um bom relacionamento, garantir ali bons clientes, esses clientes trazerem novos clientes, porque você ofereceu um bom serviço em consequência daquilo de não trabalhar na loucura, de fazer coisa absurda, tem garantido que a gente consiga outros clientes que às vezes nem me conheciam, e isso tem trazido para a gente também faturamento. A gente fatura. Tudo que volta é bom, porque eu nem sabia que a pessoa existia, alguém indicou ela para mim e ela fechou um contrato comigo. Então isso tem sido muito bom. Isso que tem auxiliado a gente dobrar o nosso faturamento. Uma coisa, exatamente. Uma coisa que eu acho muito importante é não subestimar contratos e pessoas.
a gente viu uma oportunidade nos ativos e passamos a atender essas pessoas como se elas fossem um nosso melhor cliente. E daí a gente tirou muitos clientes. Muita gente descobrindo inventário milionário, que não sabia que tinha direito. E quando apareceu para a gente nem sabia que existia essa possibilidade. O filtro do judiciário para mandar um dativo, ele não é bom. Às vezes a pessoa ela não tem que estar lá no dativo. E a gente descobre isso quando faz o filtro no escritório, quando atende bem uma pessoa. Então, até dos dativos a gente está tirando água de pedra. A gente descobre lá algumas coisas boas e isso tem refletido no faturamento. É cliente, né? É cliente Cliente. da mesma E, coisa. esses falam tão bem, esses vão falar do escritório, do serviço, melhor do que o cara que chega aqui e te paga 10 mil reais por um serviço. Então, atender bem o cliente, independentemente de quem ele é e da classe social que ele está inserido. Claro que tudo vai depender da estratégia do escritório. A nossa estratégia aqui está atendendo o público C, público D e um pouco do público B. Então, trazer esses clientes aqui ó, no colo tem feito a diferença. Tem ajudado ali em dobrar o faturamento. Em julho, a gente bateu a meta do ano passado. Então, até o final do ano, o resultado vai ser muito bom. Show de bola. Cara, e planos para o futuro, Lucão? Como é que você imagina aí seu escritório? Como é que está no seu planejamento estratégico? Cara, a primeira coisa que eu notei, e a gente notou aqui se reunindo, sentando para analisar os nossos resultados, onde a gente chegou e onde a gente quer chegar, é que está na hora de se reinventar. Está na hora de se reinventar, não dá para parar, não dá para ficar preso naquele modelo que a gente construiu um ano atrás. Passou um ano, não é muito tempo, mas já não dá para ficar fazendo a mesma coisa que a gente fazia um ano atrás. Então a gente planeja para o futuro, um futuro assim não tão distante, começar a se inserir mais no meio digital, estar mais presente no meio digital. Nosso escritório não seja assim tão físico, ele passe a atuar mais no meio digital também. Estamos aí com estratégias de marketing, Google Ads vai começar a bombar para a gente também, porque os clientes precisam aparecer, senão a gente vai ser engolido. Se a gente não tiver inserido lá no mercado, no meio digital, no meio jurídico digital, a gente vai ser engolido. Então, um dos planos para o futuro é isso, estar bem inserido e bem firme nessa ideia do direito digital, da advocacia digital, poder angariar clientes por esse meio, enquanto a gente não for ali cortado, né? Se chegar a ser cortado. Mas a gente tá bem direcionado para um crescimento, para ter novas sedes, para começar a atender cidades vizinhas, coisas que a gente nunca tinha pensado. Que vem, por exemplo, lá do Mastermind. O nosso Mastermind ele abriu a cabeça para pensar dessa forma. A gente tem cidade vizinha aqui que está a 80 quilômetros, com muito mais habitantes, muito mais possibilidades que a gente nunca pensou em atender. Então, os planos para os próximos anos, aí, diria, no máximo 2 anos, é começar a atender esse público que a gente nunca visou, nunca olhou para ele. O público que está lá no digital e o público que está aqui na nossa redondeza. Que não só a gente, mas todo mundo que está atuando em advocacia de interior parece que fecha o olho para o que tem em volta. E isso não tem um resultado bom. Tudo que puder agregar, puder crescer, puder auxiliar, é bom. Então a gente está se direcionando para isso, poder atender aquele público que a gente nunca visou nesse momento. Sensacional. Tem uma frase que eu gosto, assim, cara. Se tratando de empreendedorismo, o que te levou de onde você estava até onde você está hoje, não necessariamente vai te levar para o próximo nível. Não, né, cara? Não necessariamente vai te levar para o próximo nível. Pô, cara, Lucão, sensacional, velho. Sensacional. Agradecer aí de coração tu compartilhar a tua história aí com a gente. Uma história muito bonita. Tá, Lucão, gente, além do método Euro, ele está no nosso Mastermind também. Dentro de todos os alunos, são mais de 200 alunos, 220 alunos no método Euro. Nós selecionamos 9 para fazer um Mastermind, para trocar experiência. Lucão, cara, você aí, bicho, na estratégia de marketing não, de prospecção, de vendas ativas, já conseguiu dobrar o faturamento, mano. Certeza que quando você entrar no marketing mesmo, aquilo que a gente estava conversando lá no Mastermind, bicho, você vai arrebentar com os outros escritórios aí, cara. Vai começar a papar todo mundo, ou incorporar, ou botar a galera no chinelo.
Agradecer de coração sua presença aí, cara, seus Eu que ensinamentos, agradeço. Lucão. Eu que agradeço a oportunidade. É muito legal poder falar isso, poder mostrar que é possível sim conseguir resultados, é possível sim mudar a perspectiva que a gente tem da advocacia. Eu não tinha nenhum tipo de incentivo, meu sócio também não tinha nenhum tipo de incentivo nesse sentido. A gente precisou se espelhar em pessoas como você, que mostrou que existe uma advocacia diferenciada, que existe uma possibilidade diferente no mercado para a profissão e estamos colhendo os frutos. Tudo que a gente conquistou hoje nunca teve marketing digital, eu falo, nunca teve um investimento nesse sentido. Então, se a gente começar a fazer, realmente a coisa vai bombar. A gente poderia ter ficado lá naquela salinha pequenininha, colhendo os frutos de lá, mas escolhemos arriscar. Então, se puder dar um conselho, que seja um conselho para alguém, arrisca, cara. Vai atrás, tenta, mostra o que você sabe fazer, seja ético no que você faz e vai dar tudo certo. Não tenha medo de arriscar. Corra atrás com vontade que tudo dá certo. Batalhando vai para frente, sim. Valeu demais, então, Lucão. Aquele abraço, meu querido. A gente se vê lá no Mastermind. Até mais. Falou, tchau, tchau. Isso aí, galera. Ó, do interior, família pobre. Qual que é a tua desculpa? Qual que é a tua desculpa para não estudar empreendedorismo, não correr atrás, não arriscar? Ninguém consegue construir nada grandioso na vida sem arriscar, tá? Sem buscar o conhecimento e sem querer arriscar, sem dar o primeiro passo. O primeiro passo. E, porra, quero deixar um convite para você, cara, que tá assistindo aí. Cara, dá o seu primeiro passo. Hoje sai a aula número 3. Temos aí 3 aulas gratuitas de empreendedorismo que a gente fala sobre marketing digital, fala sobre estratégia Member Get Member. A gente fala tudo que eu te falou com o Lucão aqui, estratégia de negócio, para que você possa virar a chave da tua advocacia. Vai ficar na mesmice aí, vai ficar patinando, como o Lucão falou. Poxa, cara, se não fosse aí o estudo de empreendedorismo, o estudo do método, eu estaria patinando. Ou você vai querer dar passos firmes e estratégicos na sua advocacia. Pedir para você, cara, pedir para você aí printar a tela. Eu esqueci de pedir o print com o Lucão, tô até, poxa vida. Mas printa e traz o maior ensinamento que você teve. Manda aqui pro seu sócio para assistir essa live, pro seu amigo que tá aí desanimado, que é do interior, que vem da família pobre. Manda para ele aí, cara, de família humilde, que não tem ajuda de ninguém para começar, para vocês terem um bate-papo sobre isso aí. E contem sempre comigo, beleza, galera? Mandar um beijão pra Tati aqui também, ó, aluno do método. Gente, é isso. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo final de semana. Aguardo você na aula 3 hoje. E domingo a gente fecha todas as aulas da semana Escritório 300K. Você tem até domingo para estar assistindo. Então, para e pensa. Né? O Brasil, eu vi que a temperatura no Brasil está friozinha. Vamos estudar nesse frio. Vamos pensar como é que a gente vai mudar a nossa vida. Essa pandemia está botando a gente para raciocinar, para a gente pensar estrategicamente. Né? Temos até domingo aí, galera, para a gente aprender junto. Conto com vocês, estamos juntos. Um grande abraço. Fui.